Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra, que a paz de Deus esteja convosco. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único, é um só. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Se você ainda não escreveu na nossa página da internet, por favor, escreva aí. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um capítulo. Nós vamos gravar hoje o capítulo 5 do livro Céu, Inferno ou a Justiça de Deus. É o capítulo 5 da segunda parte. A morte pelo suicídio. Nós, espíritas, nós pregamos que nós não devemos ter medo da morte, porque a morte não existe. O que nós devemos temer é como nós vamos morrer. Porque o certo é nós deixarmos o corpo físico pelo desencarne natural. O Senhor Jesus, Ele nos declara no teu Evangelho que Ele é a única porta. A porta das ovelhas. Quem entrar por outra porta é ladrão e salteador. Ninguém vai entrar no reino do céu pulando o muro, não. Você tem que entrar pela porta da entrada. Capítulo 5 do Livro dos Espíritos, segunda parte. Allan Kardec entrevista vários espíritos que atravessaram o portal da eternidade através do suicídio. Nós não vamos falar todo não, se você quiser, tem vários. Vai lá no livro, estuda. Porque tem algum com morte violenta, nós não vamos falar nada de violência. Primeiramente, Kardec invoca um espírito na França, quando começou a guerra. Aí o exército começou a convocar os jovens para vir para a guerra. Tinha uma lei. A viúva que tivesse o filho único, esse filho não precisava ir para a guerra. Ele estava livre. Quando o filho dele foi convocado, o que é que ele fez? Por amor ao filho. Ele não queria que o filho fosse morrer, sofrer na guerra. Então o que ele fez? Ele suicidou-se. Porque aí a esposa ficava viúva, o filho não precisaria ir para a guerra. Quando invocou ele disse, como você está? Ele falou, certamente não estou bem. Mas a minha culpa não é tanto, porque o que eu fiz, o erro que eu fiz por amor. Mas foi um caminho errado. Quando invocou o filho,
o filho explicou: olha, eu poderia, na guerra, evoluir, estudar, ser uma pessoa, conseguir algum patamar. Mas com a morte do meu pai eu não pude. Segundo uma senhora que tinha um único filho, com 21 anos, ele foi acometido de uma enfermidade incurável. Quando se viu no leito da morte, chamou a mãe, despediu da mãe, agradeceu a mãe. E ela então disse para ele: não se preocupa, filho. Assim que você for, logo eu vou te seguir. E ele então desencarnou. Então ela colocou as mãos no rosto, começou a chorar e saiu do quarto. Os parentes achou que ela fosse num lugar separado para chorar. Aí passou vários tempos, ela não aparecia, ficaram preocupados, foram procurar ela, encontraram ela no porão da casa, tinha se enforcado. Ela se enforcou para morrer, para acompanhar o filho. Invocando o filho perguntou-se: você sabe da sua mãe? Não, não sei. Você sabe o que ela fez? Sei. Mas por que você não encontra ela? Por causa do suicídio que ela fez. Ela transgrediu a lei do universo. Mas por que você? Você sabe por que você desencarnou com 21 anos? Era uma expiação, tanto para mim como para minha mãe. Eu suportei, eu venci a expiação, ela não. Você sabe que você vai encontrar com ela? Eu sei. Tem mais ou menos ideia quando? Aí eu não sei. Aí é com ele, é com Deus. Invocando a mãe, ela então estava irada, blasfemando contra Deus. Por que que Deus fez isso com ela? Deus não agiu. Como é que diz que o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus? Será que Deus não viu o amor que ela tinha pelo seu filho? Falta de conhecimento, minha irmã. Porque o amor não pode ser provado com violência, com transgressão. O amor tudo suporta. O amor não tem ciúme, não tem distância, não tem dor, não tem riqueza, não tem nada que separe o amor. O amor é imortal. Se ela amasse realmente o filho, ou ela amava, mas sem entendimento. Um crime não pode justificar o outro. Kardec pergunta: olha, irmã, é o seguinte. Ela diz: por favor, ajuda eu a encontrar o meu filho. Então, Kardec disse: irmã, para você encontrar o seu filho mais rápido, primeira coisa que você tem que esquecer o ódio, a blasfema contra Deus, porque Deus não tem culpa, a culpa é sua. Porque nós temos essa mania, né? O que é que eu fiz para Deus? Para Deus nós não fizemos nada, nós não fazemos nada. Lembra que nós falamos que Deus não perdoa? Deus não perdoa ela, porque ela blasfemar, irá contra ele. Porque ele sabe que ela faz isso porque não conhece a verdade. Mas o dia que ela conhecer, ela vai agir dentro da lei.
O terceiro convocado era um morador de rua. Já fazia 6 anos que ele estava na rua, passando frio, passando necessidade, porque a filha dele o abandonou. E ele então, como eu fui alcoólatra, eu sei disso. Porque é o seguinte, o alcoolismo sempre tem alguém para pagar uma dose para você. Quando você chega num lugar, nunca a pessoa fala, você está com fome, você quer um lanche, você quer um prato de comida? Não, ele paga uma dose de bebida para você, isso eles pagam. Então, por isso que ele não passava fome, mas estava embriagado sempre. E numa noite de frio, completamente embriagado, então ele subiu na torre e se pinchou, se jogou entre as pedras da calçada. Quando convocando o espírito dele, ele dizia, por favor, ore por mim, reza por mim, fazem pressa por mim, porque eu não aguento mais. É todo momento o vazio, o vácuo e a minha pancada e o meu corpo se espedaçado sobre as pedras. É grande o meu sofrimento. Aí Kardec pergunta, quanto tempo você estava na rua? Há quase 6 anos. O que você ficou sabendo quando você chegou do outro lado da vida? Eu fiquei sabendo o porquê que eu fui para a rua. Era uma expiação que eu tinha que fazer. Porque numa vida anterior, eu fui uma pessoa avarenta, egoísta. Agora eu tinha que vir passar pelo sofrimento, pela necessidade do alimento, pelo o desprezo das pessoas. Eu tinha que aprender a viver. E agora? Agora eu vou ter que retornar novamente. Quando eu tiver a oportunidade de reencarnar, eu vou passar tudo de novo. Até recuperar. Qual foi a consequência que você teve? Um prejuízo tremendo. Porque quando eu cheguei do outro lado, eu fiquei sabendo que faltava apenas 5 dias. 5 dias somente. Se eu suportasse com paciência 5 dias, eu ia ter um ataque fulminante do coração e desencarnaria. Estaria livre do compromisso da expiação. Você compreende, minha irmã? Você, minha irmã, você, meu irmão, que está com depressão, está depressivo, muitas das vezes a pessoa pensa em suicidar-se. Não faça isso, não. O suicídio é covardia. O suicídio é semelhante ao soldado que sai da trincheira e foge. Nenhum exército perdoa o soldado desertado. Qualquer exército. O soldado que é desertado, quando pego, ele é condenado à morte, ao fuzilamento. Quando os atiradores vão atirar para ele, os outros soldados viram as costas para ele. O suicídio é isso, é acovardar. Você quer fugir de um problema, você vai causar mais um outro problema. Você vai chegar do outro lado da vida com 2 problemas. O problema que você tinha e o problema de você ter assassinado o seu corpo. Isso é assassinato. Você destruiu o seu corpo. Este teu corpo não é seu, é emprestado. Você tem que devolver ele do jeito que você recebeu ele para viver essa existência. Se você está com depressão, se você está depressivo, trabalha, minha irmã. Vai estudar, vai conhecer a verdade, como disse Jesus. Conheça a verdade que ela te liberta.
Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente ser livre. Aquele que trabalha, aquele que procura fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, tem orfanato, tem asilo, muita instituição de caridade precisando de ajuda, precisando de voluntário. Vai lá, vai trabalhar. Você trabalhando, você não tem tempo de pensar asneira. Você não vai ter tempo de ter depressão. Você não veio aqui para ser triste, não veio aqui para sofrer, não. Você veio aqui para conquistar. Você pode. Essa força está dentro de você. O Senhor Jesus, Ele nos garante, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci, você pode vencer também. E tem uma coisa, minha irmã, não é a religião, é o Evangelho de Jesus, é os ensinamentos de Jesus. Ele nos garante que só o Evangelho, como disse o nosso irmão Paulo, é o poder de Deus para aquele que crê. Crê no Evangelho de Jesus, Ele nos garantiu. Sem esse ensinamento, nós não iremos a lugar nenhum. Tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Você pode vencer. Eu venci. Você também vencerá. Ele nos garantiu que nunca nos deixaria só, órfão ou desamparado. Você nunca está sozinho. Nessa hora difícil, você acha que ninguém está por perto de você. Ele, Jesus, está ao seu lado. Ele é fiel. Ele garantiu que nunca nos deixaria órfãos nem desamparados. Estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do tempo. Onde houver 2 ou mais reunidos em oração, Ele ali está. Quando você acha que você está sozinho, você não está sozinho. A Trindade universal é Deus, Espírito e Matéria. São 3. É Deus, o corpo material e o perispírito. Vocês estão em 3 orações. Você não está sozinho. É nessa hora que Ele entra. Quebra todos os paradigmas e atende o que for necessário. Ele disse, aquele que vencer, terás a coroa da glória. Eu ressuscitarei no último dia. O último dia não é o dia da vinda de Jesus, não, que a igreja prega, não. O último dia é o dia do seu desencarne, mas normal. Não é através do suicídio, não. Se você está sofrendo e quer suicidar, pense 2 vezes. Você vai arrumar um outro problema. E você vai sofrer ainda muito mais. E lá do outro lado, a coisa é mais difícil. Aqui você tem a oportunidade de se arrepender, de reconciliar-se e reconquistar novamente aquilo que você perdeu. Porque isso aqui é momentâneo, mas a vida é eterna. O outro lado da vida, o mundo espiritual, lá é eterno, minha irmã. Aqui é material. Aguenta um pouquinho mais. Percebe a história do nosso irmão? Se ele aguentasse mais 5 dias, ele seria liberto. Quem sabe isso pode acontecer com você também. Acredita em Deus. O Senhor Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Crê tão somente, você verás a glória de Deus. Porque para Deus, meu irmão, nada é impossível. O impossível está dentro da nossa cabeça. Porque nós somos egoístas, somos orgulhosos. Quer saber mais? Nos procura. Na internet. Você já assistiu nossos vídeos? Continua assistindo. Se é a primeira vez, assista os outros. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um administrador desse grupo. Nós não estamos pregando para você uma nova religião, uma nova doutrina, não. Nós pregamos o Evangelho de Jesus, a doutrina do Espírito,
A doutrina dos Espíritos, meu irmão, é a confirmação que o Evangelho de Jesus é a verdade de Deus. Porque a doutrina dos Espíritos é o segundo Consolador, aquele que Jesus esclareceu, que ele viria para nos lembrar que a lei de Deus está na nossa consciência, que nós somos o que nós pensamos. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.